Olá, estamos dando início a mais uma videoaula da disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. Eu sou o professor Rafael Cantelli. Estamos ainda no módulo 2, né, Construção de Interface Gráfica de Aplicativos. E agora vamos tratar da unidade 2, Usabilidade Multimídia em Aplicativos. A primeira coisa que eu quero começar tratando na aula de hoje é falar sobre os principais componentes visuais que nós temos à disposição para poder construir nossas telas, ou seja, principais porque são os que têm mais possibilidade de estarem presentes na maior parte dos aplicativos que nós iremos construir, assim como na maior parte dos aplicativos que nós, como usuários, utilizamos, certo? Os componentes são, então, o Text View, Edit Text, Button, Spinner, Radio Button, Checkbox, Switch e Toggle Button. Esses três eu coloquei juntos, pois a ideia para a qual eles foram criados é a mesma, apesar de terem aparências diferentes. E temos também o Progress Bar e o Rating Bar. Começando pelo Text View, então, que é aquele componente que, quando nós criamos um projeto novo, um projeto limpo, ele já vem na tela com o texto de Hello World, tá? O Text View, basicamente, então, ele vai servir para exibição de textos para o usuário. Então, quando a gente quer colocar um título na tela, quando a gente quer colocar um rótulo para um outro componente, quando a gente quer informar o usuário de alguma coisa, nós vamos fazer uso do Text View. Alguns dos principais atributos que nós vamos trabalhar no Text View, o próprio atributo text, que mesmo na videoaula passada nós já acabamos alterando, né? Temos também o autolink, é um atributo muito interessante que permite que, quando nós estamos utilizando, por exemplo, um link, um número de telefone, se a gente ativar o autolink, quando o usuário tocar nesse texto, ele automaticamente vai abrir o aplicativo correspondente para tratar esse texto. Tá? Temos também o atributo typeface para modificar a fonte, temos o atributo maxline para aumentar, para determinar o número máximo de linhas, temos o atributo list size para dizer que o texto ele vai poder se expandir. Temos também o componente edit text. Esse componente ele é responsável por receber entrada do usuário. Então, edit text é aquele que nós vamos permitir que o usuário digite algum texto. Então, quando o usuário está fazendo um cadastro em um site qualquer, ele tem que colocar o login dele e colocar a senha. É através do edit text que nós permitiremos a entrada desse texto pelo usuário. Alguns atributos interessantes do edit text, nós temos o atributo hint, que em inglês significa dica. O atributo hint, a gente pode colocar um texto de dica, um texto de placeholder que vai ficar dentro do componente, para quando o usuário tocar nesse componente, esse texto some, mas ele fica lá como uma indicação do que você quer receber como entrada para aquele componente. Temos também o input type, que é um atributo fundamental do edit text que permite trabalharmos com edits diferentes, ou seja, se a gente vai receber uma entrada de e-mail do usuário, aí ele vai fazer, vamos utilizar o input type e-mail. Se a gente quer receber uma entrada de número, se a gente quer receber uma entrada de senha, então é muito útil esse atributo para que o edit text ele se adapte adequadamente para o conteúdo de acordo. Temos também o atributo digits, que permite dizer quais são os números permitidos. Então, às vezes, você quer que o usuário faça uma entrada de dados na caixa de texto, mas quer determinar que só determinados dígitos vão poder ser aceitos. Certo? Então, você vai definir esses dígitos no atributo digits. E temos também o componente button, né? Esse componente também eu coloquei bastante na unidade anterior, em tela, só para demonstrar os layouts, né? Não que a gente tenha trabalhado efetivamente com ele, né? O componente button é o principal componente de interação do usuário, é aquele que o usuário vai tocar ou clicar para confirmar alguma coisa, para cancelar alguma coisa, para sair, para avançar, para voltar, né? Tudo isso ele vai fazer através de botões, né? Alguns atributos fundamentais do button é um background tint, que vai servir para nós podermos trocar a cor principal do botão. O atributo text, que vai servir para modificar o rótulo, o texto do botão. O icon, que vai servir para podermos colocar ícones. Então, sabemos muito bem que em muitos aplicativos, em vez de texto, o botão ele tem um ícone. Ou às vezes ele tem, além do texto, ele tem um ícone também. Então, nós vamos poder trabalhar com essas duas possibilidades.
E temos o atributo onClick, que vai servir para que nós determinemos o nome do método que vai tratar a ação de clique, que no caso dos dispositivos móveis é toque, né, do botão. Obviamente, esse atributo onClick, nós vamos trabalhar apenas no próximo módulo da disciplina, onde nós vamos efetivamente começar a programação Java, certo? Mas é bom saber já desse atributo aqui, ok? Eu vou dar agora uma pausa nos slides, que nós vimos esses três primeiros componentes, que são os componentes mais utilizados, né? Para eu mostrar já na prática como trabalhar com esses três, antes de irmos para os próximos. Então, os três primeiros componentes que eu apresentei são o TextView, o Edit Text e o Button, né? Trabalhando então primeiro com esses text, veja que na paleta de componentes aqui, nós temos uma categoria específica só para text. Olha que legal. O primeiro deles é o TextView, né? Então, eu vou arrastar nesse mesmo projeto de exemplo que eu trabalhei no lugar anterior, eu limpei ele, obviamente, né? E eu vou pegar e vou soltar um TextView qualquer aqui, ó. Então, TextView, como eu falei, ele pode servir inclusive para títulos da uma tela, né? Para rótulos e para tudo mais. Então, veja que, digamos que eu vou usar ele para um título. E eu vou colocar aqui, então, no atributo text dele, bem-vindo ao aplicativo exemplo, certo? Olha o que ele fez. Colocou o texto aqui. Obviamente, esse tamanho está muito pequeno, né? Então, a gente vem aqui no text size dele. Vou trocar aqui para 50 dp, por exemplo. 50, 60, coloquei. Agora tá melhor. 40 dp. Ok? Mas pode ter pensado, pô, mas legal, só que ele não está centralizado ainda, né? Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui no atributo Text Alignment, tá? E escolho aqui como que eu quero alinhar esse texto. Posso colocar aqui Center. E é o que ele fez, ele centralizou o conteúdo aqui. Ok? Outros atributos importantes que a gente tem aqui, obviamente, é atributo para trocar, trocar a cor do texto, por exemplo, text color, né? Eu quero trocar aqui, ó, um roxo, certo? Temos um atributo, deixa eu pegar aqui, temos o atributo AutoLink, que eu falei para vocês, né? Deixa eu colocar mais um text view só para mostrar a ideia desse atributo AutoLink. Digamos que eu vamos colocar aqui no text size de 30 dp. E aí, digamos que eu quero colocar um endereço qualquer aqui, tá? www.google.com, por exemplo, certo? E eu quero que automaticamente, quando o usuário tocar nesse texto aqui, porque ele é uma URL, né? Ele é um link, que seja aberto o navegador padrão do celular. Como é que eu faço? Vou vir aqui no atributo AutoLink, para não perder tempo procurando, né? A gente sempre pode digitar aqui, ó. E aí vou abrir os subatributos dele e vou marcar a opção Web. Olha que legal. Ele sublinhou o texto, trocou de cor, mostrando para o usuário que ele pode tocar nesse texto. Na hora que ele tocar, ele vai abrir o aplicativo correspondente. Se fosse um número de telefone, eu marcaria aqui o phone, né? E claro, obviamente, o texto teria que ser um telefone com DDD, e aí ele abriria de acordo. Se fosse um APA, ele abriria o aplicativo de navegação. Se fosse um e-mail, ele abriria o aplicativo principal de envio de e-mails do aparelho, certo? Então, muito legal esse atributo AutoLink aqui. Esse, então, é o TextView. Além do TextView, a gente tem o Edit Text, né? O Edit Text, ele vai servir para textos que o usuário vai digitar, tá? Então, o mais básico de todos é o Plain Text. Vou pegar aqui, joguei, ó. Por exemplo, para a entrada do nome do usuário. Ele já vem com um texto qualquer aqui, mas a gente pode limpar esse texto, porque a ideia é que o usuário digite esse texto, né? Então, basicamente, apaguei o texto aqui. E aí, já mostrando um dos atributos que eu coloquei de exemplo no slide, que é o hint. Vamos vir aqui, ó. No hint, vamos colocar aqui, ó. Digite o seu nome. Olha que legal. Apareceu um texto aqui, ele é meio sombreado aqui mesmo,
para mostrar justamente que ele vai ser substituído automaticamente. E aí, quando o usuário tocar nesse componente e começar a digitar o seu nome, vai sumir esse texto de dica e ou vai ficar a entrada que o usuário realmente queria colocar ali, certo? Mas eu falei que existe um atributo fundamental desse componente, que é um input type, né? O input type vai definir se vai ser um texto comum, se vai ser um e-mail, se vai ser uma senha, se vai ter um número de telefone. Mas olha que legal, na paleta de componentes tem os diferentes tipos de edit text de acordo com as possíveis necessidades. Então, senha, senha numérica, e-mail, phone, data, tempo, número, né? Você fala, mas então não precisa do input type? Na verdade, esses aqui são os diferentes input types que automaticamente que a gente pode selecionar. Então, digamos que eu quero um edit para data, eu jogo esse aqui, ó, e aí ele vai trabalhar efetivamente com data, né? Ele já vai formatar a entrada do usuário a partir do modelo de data. Se eu quiser um outro com tempo, se eu quiser o outro para senha, aí na hora que o usuário começa a digitar nesse de senha, ele já oculta a senha, né, com bolinhas ou asterisco, certo? Para e-mail, né, para telefone, todos esses, olha o que acontece. Input type, date. Input type, time. Certo? Então, é um atributo que está sendo modificado aqui. E aí, na hora que o usuário for efetivamente interagir, vai aparecer um teclado diferenciado. Então, se é uma entrada só numérica, vai aparecer só o teclado virtual, né, numérico, e aí ele vai poder só digitar números. Além disso, nós temos o botão, né? Esse eu coloquei bastante no anterior, mas a gente não interagiu com ele ainda. Primeira coisa que a gente faz, pode fazer com qualquer botão aqui, né? Obviamente, é trocar essa cor aqui, básica. Então, você pode vir aqui em Background Tint, trocar aqui para um verde, por exemplo. Né? O porta-texto do botão, você vem aqui no componente text, ou no atributo text, perdão. Então, digamos, cadastrar, certo? O texto também pode ser aumentado, de acordo? Opa, texto com esse PIN, né? Ok. Ícone, também a gente pode colocar. Pegar algum ícone que tenha já default aqui no Android. Ó, agora ele colocou o íconezinho aqui, certo? Nem sempre a gente quer ícone, né? Mas basicamente vai vir na propriedade icon aqui e selecionar. No próprio Android tem diversos ícones já prontos, obviamente, mas a gente pode querer colocar os nossos próprios ícones que a gente fez, certo? Então, vemos os três principais componentes, né? Mas existem diversos outros componentes muito importantes que a gente vai tratar agora, que são o spinner, o radio button, associado ao radio group, que é um componente invisível, checkbox, switch, toggle button, progress bar e rating bar. Vamos lá, para que servem esses componentes? O spinner, ele é aquele componente que diariamente nós, a nível usuário, interagimos bastante com ele. Por exemplo, quando a gente vai fazer um cadastro em uma loja online, por exemplo, e a gente tem que colocar o endereço. E aí, para escolher o estado, você não digita o teu estado, né, por extenso. Sabe que e isso é feito dessa forma justamente para evitar que o usuário erre na hora de escrever, ou escreva um estado que não existe, né? Então, quando nós temos listas fechadas de coisas, nós fazemos uso desse tipo de componente, né? E que no Android ele é chamado de spinner, tá? É uma lista fechada de itens. O Radio Button, ele é um tipo de componente utilizado para escolhas exclusivas. Então, quando é apresentado para o usuário algo que ele só pode escolher uma coisa ou outra, se ele escolher uma coisa, ele exclui, obviamente, a outra. Por exemplo, o usuário está lá na tua loja online, ele está fazendo uma compra e ele precisa escolher se ele vai utilizar cartão de crédito ou Pix. Se ele selecionou um, vai excluir automaticamente o outro, né? É usado para esse tipo de situações. Mas para poder determinar quais radio buttons fazem parte do mesmo grupo, é utilizado um componente invisível chamado radio group. Então, esse radio group é o único componente invisível que a gente vai fazer uso. Tá? Além disso, temos os componentes checkbox, switch e toggle button, que eles servem para um mesmo papel, que é marcar opções não exclusivas. Então, o checkbox é aquela caixinha, ele é um quadrado onde pode ser marcado ou desmarcado, que ele serve para você poder fazer opção por coisas
que uma não exclui a outra, né? Então, numa determinada aplicação, oferece possibilidades para o usuário, ó, na hora de fazer o cadastro, se ele quer ou não receber e-mails sobre promoções, se ele quer ou não receber SMS sobre promoções, se ele quer ou não receber promoções por carta, por exemplo, né? Você pode marcar todas essas, ou marcar só uma, ou marcar a primeira e a terceira, sem problema, sem ser exclusivo. E todos esses três aqui, tanto o switch, toggle button como o checkbox, eles servem para essa mesma situação, você poder marcar e desmarcar coisas, não sendo exclusivas, tá? A diferença entre eles é a aparência. O checkbox, ele vai ter o texto ao lado de um quadrado, o switch, ele vai ter o texto ao lado de algo que simula um interruptor, e o toggle button, ele é um botão de ligar e desligar. Tá? Quando você aperta nele, ele fica ligado, se você aperta de novo, ele fica desligado. Tá? Ou seja, todos eles vão ter valor verdadeiro ou falso. E o Progress Bar é uma barra de progresso. Ele vai servir para mostrar o progresso por exemplo, na hora que você está concluindo, você está fazendo uma pesquisa de satisfação para uma determinada empresa, né? E aí aparece lá, vai aparecendo a barra de progresso de quanto que você já concluiu, né? Na hora que está instalando alguma coisa, baixando alguma coisa, barras de progresso são muito usadas no desenvolvimento de aplicativos, né? E nós temos também o Rating Bar, que é uma barra de avaliação, tá? Geralmente é utilizada na base de estrelas para o usuário poder qualificar alguma coisa, né? Qualificar o quanto ele gostou de alguma coisa ou quanto ele desgostou de alguma coisa, ok? Vamos, então, voltar para o nosso projeto lá para eu mostrar esses 7 componentes a mais aqui. Então, aqui está o nosso aplicativo de exemplo, o nosso projeto de exemplo, né? Deixa eu apagar vou deixar só o título lá, apagar o resto, os componentes. E aí, os componentes que eu quero apresentar agora, né? Então, o spinner, a gente vai vir aqui na paleta de componentes, vai vir na categoria containers, vou colocar aqui. Como é que o spinner vai funcionar? A gente precisa preencher dentro dele o atributo entries, tá? O atributo entries, que é o que vai determinar quais itens o usuário vai ter a escolha. Aqui tem exemplos de entradas aqui. Como é que vai funcionar esse atributo entries? Ele vai fazer uso de um vetor de elementos, um vetor de strings, certo? E aí, quando o usuário ele tocar aqui nesse componente, vai abrir essa lista de itens e ele vai poder selecionar apenas um dentro desse vetor. E aí vai ficar marcado aqui o item que ele selecionou, vai ficar marcado o texto efetivamente ali, certo? Seguindo, o outro componente que eu coloquei ali no slide é o Radio Button, né? Então, deixa eu colocar aqui 2 exemplos de Radio Button. Por exemplo, a questão do pagamento que eu falei, né? Digamos, então, eu vou colocar antes aqui um text view, e aí, text, escolha o tipo de pagamento. E aí aqui, digamos que primeiro vai ser Pix, e o segundo vai ser cartão de crédito. Certo? A ideia do Radio Button, então, é que quando o usuário clicar em um, ele vai preencher a bolinha, mas ele vai desmarcar do outro, né? E vice-versa. Mas como que eu posso garantir isso? Né? Só colocando assim os dois Radio Buttons não vai funcionar. Quando ele clicar em um, ele vai poder clicar no outro também. Para isso, eu preciso do componente invisível chamado de Radio Group, tá? Ele é um componente invisível, então você pode pegar ele e arrastar, soltar em qualquer lugar da tela, não tem problema. E aí, você precisa fazer com que os dois Radio Buttons eles estejam associados ao mesmo group para poder funcionar. Então, basta eu pegar aqui os Radio Buttons que vão participar do mesmo Radio Group e soltar, certo? E aí você pode pensar, tá, mas por que que isso é necessário? Porque, às vezes, numa mesma tela, você vai ter situações diferentes que vão precisar de Radio Buttons que não vão estar ligados. Por exemplo, aqui eu poderia ter, para escolher o tipo de pagamento,
e eu poderia, na mesma tela, pedir para o usuário escolher o tipo do envio, né? Às vezes você está fazendo compra em um lugar que trabalha com várias transportadoras diferentes, ele tem que escolher apenas uma, né? Ele poderia ter, então, outros radio groups para ele escolher a transportadora que ele vai utilizar, certo? Com relação ao checkbox, né? O checkbox ele é para escolhas não exclusivas, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar um texto de exemplo. Receber promoções no e-mail, né? E vamos colocar mais um aqui, ó. Receber promoções por SMS. Aqui, o usuário vai poder marcar tanto um quanto o outro, ou apenas um, ou nenhum, e não vai ter problema quando se trata de um checkbox, ok? O mesmo vale para switches. Ó, a ideia do switch é que o usuário pode marcar tanto um quanto o outro, os dois ou nenhum, e não vai ter problema, não são exclusivos. Então, vou até pegar a mesma ideia aqui do texto e colocar nos dois switches. Ó. Então, a ideia do switch aqui é a mesma do checkbox. A diferença é que o switch vai ser, aparece um interruptor aqui, ele fica à direita, o checkbox fica à esquerda. Por fim, a gente tem o toggle button, que segue a mesma ideia de poder marcar opções não exclusivas, a mesma ideia do checkbox e a mesma ideia do switch. Né? Então, o toggle button, você precisa colocar o texto dele nas opções text on e text off para poder informar o usuário. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a mesma ideia de receber promoções no e-mail. Se eu quiser colocar isso, eu preciso colocar aqui no text off do, do botão. E aí vai aparecer. Não receber promoções no e-mail. Então, eu preciso dizer aqui, ó, receber promoções no e-mail, eu posso pôr, por exemplo, entre parênteses, não. Né? E aí, o texto do on, o text on, aí eu coloco sim, certo? Aí, quando o usuário apertar ali, vai trocar para o outro texto, né? Aqui é a mesma coisa do SMS. Deixa eu pegar o texto do SMS aqui, ó. Eu vou vir no text off dele, receber promoções no e-mail. Esse é o SMS, né? No SMS, não. E pro text on, a mesma coisa, só que daí no sim. Certo? Então, esses três servem para essa ideia de opções não exclusivas. Por fim, dentro dos componentes que eu mostrei, que eu quero mostrar, né? A gente tem também os componentes das barras, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, Progress Bar. Nós temos dois tipos de Progress Bar, inclusive. Temos a Progress Bar a Progress Bar redonda, né, circular, e temos a Progress Bar horizontal, certo? A Progress Bar redonda, ela fica girando, né, para mostrar que algo está sendo feito, baixando alguma coisa, por exemplo. É muito útil quando nós vamos baixar alguma coisa na internet, uma imagem, tudo, e aí tem que demonstrar para o usuário que ainda não terminou, né? Já a Progress Bar horizontal, a gente pode ir trabalhando com o progresso dela. Então, você vem aqui no atributo Progress, digamos que eu quero fazer 50% cheia, né? 70% cheia, 100% cheia, né? A gente pode, inclusive, escolher a cor do progresso, né? A cor do preenchido e não preenchido, né? Então, tem, inclusive, o passo do progresso, né? Que seja de 5 em 5, de 10 em 10, por exemplo. Tudo isso é possível determinar com a Progress Bar. E a gente tem a Rating Bar, né? Que basicamente a gente utiliza ela geralmente como 5 estrelas, até 5 estrelas, né? Então, inclusive, a gente já pode deixar marcado ou não, pode determinar se vai ter a ideia de meia estrela ou se não vai ter, tá? Tudo isso, então, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu quero 50%. Então, 50% de 5 estrelas é 2,5, né? Ou se eu quero 100%.
todas as estrelas cheias, né? É o atributo progress também, assim como no caso da progress bar. Para não precisarmos voltar já para o slide também, uma coisa que eu quero mostrar nessa aula é a ideia do multimídia, né? O multimídia basicamente é imagens e vídeos e áudios, né? Como que a gente trabalha com imagem, então? Deixa eu pegar aqui, apagar esses outros elementos aqui para poder caber uma imagem, certo? Para poder trabalhar com imagem, eu vou fazer uso do componente ImageView. Veja que ele está aqui na categoria Widgets, assim como a Progress Bar e assim como a Rating Bar, né? Eu vou pegar esse componente, arrastar ele aqui na tela, e ele já vai abrir para mim uma janela para eu poder escolher a imagem de acordo. Só que a imagem, eu já preciso ter ela dentro do meu projeto, tá? Então, o que eu sugiro para... Sugiro, né, primeiro que todo mundo vai fazendo isso, vai fazendo junto comigo isso que eu estou fazendo, né? Mas você vai ter que ter, então, uma imagem baixada, você pode baixar em qualquer site, uma imagem qualquer, para testar no seu aplicativo. Eu baixei aqui uma imagem do logo da UFMS e eu vou colocar no meu aplicativo. Então, eu baixo ela no meu computador, dou um Ctrl+C nela, e aí venho no meu projeto, na pasta Drawable, que é a pasta de imagens, e dou um Ctrl+V. Na hora que eu faço isso, vai abrir uma janelinha para dar um nome para o arquivo. Se quiser manter o nome original, basta manter, dá um OK. E aí, olha, aqui está a minha imagem. E agora, o que eu faço? Eu pego meu componente ImageView, solto ele aqui e seleciono a imagem que está na minha pastinha Drawable. Imediatamente, ele vai aparecer aqui para nós. E aí você pode estar pensando, tá, mas e se eu quiser fazer alterações nessa imagem? Obviamente, eu vou poder fazer utilizando os atributos principais do ImageView. Eu fiz uma tabela, que está no slide, mostrando os principais atributos que a gente vai poder utilizar para poder fazer alterações. Então, digamos que eu quero cortar a imagem, que eu quero redimensionar, que eu quero adaptar ela de diversas formas. Então, os principais atributos para trabalhar com imagem estão no slide para poder ficar claro como fazer isso, tá? Vamos voltar agora para o slide para conhecer esses principais atributos do ImageView e também para poder falar do último assunto da aula de hoje, que é o assunto de multimídia. Trabalhar com a multimídia no caso das imagens, né? Como eu falei, aqui estão os passos para trabalhar com ImageView, copia o arquivo de imagem para passar Drawable, né? Que está dentro da pastinha res, adiciona um componente ImageView na sua tela, ajusta o posicionamento do componente, e na propriedade src compat, que é essa propriedade que foi utilizada para linkar o arquivo de imagem. Eu escolho a imagem específica, tá? Então, quando eu fiz essa ligação entre o meu ImageView e aquela imagem, a propriedade, o atributo que foi alterado é src compat, ok? E alguns dos principais atributos que a gente pode trabalhar no ImageView, né? O baseline faz o deslocamento da imagem a partir da linha de base dela. Crop to padding, ele corta a imagem para caber no padding do ImageView, caso a gente tenha alterado o padding dele, né? Max height, max width vai determinar a altura máxima e largura máxima da imagem, né? Scale type vai controlar como que essa imagem vai ser redimensionada, né? Às vezes o ImageView é muito maior que a imagem, ou ele é muito menor que a imagem. Então, as diferentes opções de scale type que vão definir o que vai ser feito. Igual quando a gente vai colocar um plano de fundo no nosso computador, né? E aí, se a imagem é muito pequena para a tela, o que a gente pode escolher? Que ele amplie a imagem para se adaptar à tela, ou que ele deixe a imagem do tamanho original, né? Se a imagem é muito grande, que ele recorte ela, tudo isso no Scale Type a gente vai poder alterar, né? SRC vai ser SRC Compat, são os atributos para determinar o arquivo de imagem, e o Tint é caso a gente queira alterar a tonalidade da imagem, tá? Então, que adiciona um tom de roxo em cima da imagem, né? Por exemplo, vai utilizar o atributo Tint daí, ok? E por fim, terminando a parte de multimídia, quero mostrar como colocar sons e músicas no aplicativo, tá? Para isso, a gente vai fazer uso de um componente Media Player, tá? Esse componente Media Player, ele, infelizmente, ele não é gráfico, né? No sentido que você não vai poder simplesmente arrastar o componente e já sair tocando.
Para isso a gente precisa de código para ele poder funcionar, tá? Como que você vai fazer isso? Para poder fazer o teu aplicativo tocar som ou música, você adiciona dentro do projeto, na pasta res, vai criar uma pasta chamada raw, R-A-W. Nessa pasta você vai soltar um arquivo de som, que pode ser MP3, WAV ou qualquer outro formato de áudio dos mais utilizados, tá? Aí você vai adicionar um media player na sua classe que controla a sua tela, tá? Utilizando a classe media player MP. E aí no método onCreate da tua tela, você vai criar um media player, tá? Linkando a sua tela e linkando ao arquivo de som, efetivamente. E depois você vai acionar o método start do media player para que ele passe a tocar. Alguns métodos importantes que a gente tem dentro do media player são o método explain, verifica se existe um áudio ou um vídeo tocando. Get duration, retorna a duração do arquivo, então quantos milissegundos vai levar para essa música terminar, ou para esse som, né? Qual que é a duração máxima que ela tem. Get current position, caso já esteja tocando um som, uma música, para saber qual a posição atual em milissegundos que já andou. Temos o método stop também para parar a reprodução de um som ou de uma música, né, que foi iniciado com o media player. Temos o método release para liberar o recurso associado. Então, quando a gente cria um media player, a gente linka ele a um arquivo de áudio. Tá? Mas quando a gente quer trocar o arquivo de áudio relacionado a ele, né, a gente dá um release e liga ele a um outro arquivo de áudio. Tá? E temos também o método seek-to, que ele vai posicionar a reprodução da música ou do som em uma determinada posição em milissegundos. Então, digamos que a música tem 300, o som tem 300 milissegundos, isso quer que ele vá na metade do áudio, você vai usar um método seek-to e vai passar como argumento o milissegundo correspondente à posição que você quer ir. Na videoaula de hoje, nós vimos os principais componentes, né? Os três principais ali, obviamente, o Text View, o Edit Text e o Button, né? Depois vimos também o componente Spinner para poder trabalhar com listas drop-down, né? Com listas fechadas para poder escolher. Vimos também o Radio Button, que serve para trabalhar com opções exclusivas. Vimos o Checkbox, o Switch e o Toggle Button para trabalhar com opções não exclusivas. Vimos as duas Progress Bar, que servem para indicar ao usuário que alguma coisa está em andamento dentro do seu aplicativo, né? E vimos a Rating Bar, que serve para o usuário poder interagir de maneira a avaliar alguma coisa no aplicativo. Além disso, vimos o componente Image View, para poder trabalhar com imagens, e vimos a classe Media Player, para poder trabalhar com som, tá? Para poder efetivamente fazer o Media Player funcionar, esse sim precisa de código Java, tá? Por isso ainda não, não fizemos uma execução do Media Player, né? Mas nas próximas aulas no módulo 3, onde a gente vai trabalhar efetivamente com a programação, do 3 em diante, né? No 3 no 4, mas no início do módulo 3, quando a gente vai trabalhar com o evento de clique do botão, a gente já pode fazer uma, um exemplo, um ou mais exemplos de execução de áudio também. Então, essas são as referências que nós já utilizamos na aula de hoje. Muito obrigado.